Olá a todos, professores. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical para a Sala dos Jovens. Lembrando que o tema desta revista da qual nós estamos estudando é Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica. E a aula deste próximo domingo é a aula de número 5, que tem por título Israel como um reino. A síntese dessa aula, nós colocamos que o povo de Israel achou que poderia viver a partir de seu próprio governo e não sob o governo de Deus. Desde o reinado de Saul, ficou claro que não foi uma escolha correta. Os objetivos desta aula são três. Primeiro, é entender o contexto geopolítico em Canaã, no período da monarquia. O segundo objetivo é refletir e aprender com a vida de Samuel, e também resumir o reinado de Saul e também refletir e aprender com o reinado de Saul, com seus erros. A nossa leitura bíblica ela se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 8, o verso 1 até o verso de número 9. Bom, na aula anterior, a aula de número 4, nós tratamos sobre o estabelecimento do povo de Israel em Canaã. E nós vimos que neste período, eles foram, depois da morte de Josué, o povo de Israel foi liderado, né, pelos libertadores, ou seja, pelos juízes. Nós vimos então, neste período, que não havia uma unificação, né? Eles eram conhecidos como anarquistas. Por quê? Porque não havia um rei. Diferentemente de outros povos, Israel não estava sob o governo de um rei, mas sob o governo do próprio Deus. Então, nós podemos falar que neste período, o período dos juízes, Israel vivia sob o governo do próprio Deus. Então, eles viviam em uma teocracia, certo? O próprio Deus reinava sobre o povo. Agora, no final do livro de Juízes, nós podemos ver que a leitura que o povo de Israel faz é uma leitura não favorável a esta forma de se administrar. Eles olham para o que eles estão vivendo e eles percebem ou eles entendem que eles precisam de algo a mais, de que daquela maneira não está bom. Por quê? Porque eles sabem que eles estão vivendo um ciclo que nós já falamos na aula anterior, né? Um ciclo de pecado, de apostasia, e aí Deus vem, levanta um juiz, o juiz liberta, e aí eles voltam de novo à presença de Deus, mas passa um tempo, caem de novo em pecado. Ou seja, eles estão vivendo nesse ciclo e eles não conseguem se livrar deste ciclo. Por isso, no final do livro de Juízes, nós vamos perceber que Israel começa então a olhar para os outros povos. E quando eles olham para os outros povos, eles percebem que os outros povos têm um rei. Eles são governados por um rei. Quando eles olham então para esses outros povos, eles percebem isso e então eles olham para si e falam: é disso que nós precisamos. Então, nesta aula, nós vamos tratar sobre este período, sobre essa transição. A transição de sair de um modelo político anárquico, ou seja, sem um governante, sem um rei, certo? Mas o próprio Deus reinando, então vivendo uma teocracia. Nós vamos estudar essa transição para, então, um período monárquico, período que nós chamamos de monarquia de Israel. O contexto geopolítico, como eu já afirmei aqui algumas vezes, as aulas nós separamos ela em duas partes, certo? A primeira parte sempre uma parte mais histórica, uma ênfase histórica, uma ênfase sociológica, uma ênfase política, geográfica. E a segunda parte, uma ênfase mais teológica, onde nós vamos tratar então daquilo que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a mensagem que o texto bíblico traz para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é um ponto de dar um resumo do contexto geopolítico que estava acontecendo lá em Canaã neste período, nessa transição aí do período anárquico para o período monárquico. O que nós temos
resumidamente, é um declínio do Império Egípcio, certo? E a emergência de alguns outros povos e o aparecimento de alguns outros povos, principalmente do povo filisteu, o povo chamado povo do mar, né? Que é conhecido na Bíblia como o povo filisteu. E esse povo, neste período da monarquia, vai ser o grande rival de Israel. Nós vamos ver aí na história de Davi, a grande história conhecida de Davi contra Golias. Golias era um filisteu, porque este povo vai rivalizar com Israel. Então, resumidamente, o contexto geopolítico é esse, de um enfraquecimento do poder do Egito, mas a emergência e o aparecimento de alguns outros povos, principalmente do povo filisteu. Como nós já falamos aqui, o povo de Israel, após Samuel ser o último juiz e Samuel já estar aí caminhando para o final da sua vida, Samuel ele quer passar então o seu ministério para os seus filhos. O povo de Israel, as tribos de Israel, percebe este movimento de Samuel e não concorda com este movimento de Samuel. E chega até Samuel e fala, olha, os seus filhos não te seguem. Os seus filhos, eles não são como você. Então nós não queremos permanecer nesta situação. Nós queremos ser governados por um rei, assim como os outros povos são. Então aí dá-se início ao período monárquico que se tem início com o reinado de Saul. A monarquia de Israel, a monarquia unida, ela foi composta aí por 3 reis, né? Os 3 principais reis e os 3 primeiros reis: Saul, Davi e Salomão. Saul, Davi e Salomão, eles conseguem reinar por todo Israel, tanto as tribos de Judá, tanto a tribo de Judá, quanto as outras tribos, as tribos do norte. Depois de Salomão, nós vamos ver nas aulas posteriores, nós vamos ver que há uma divisão destes reinos. Então vai ter o reino do norte e o reino do sul. Mas esses 3 primeiros reis, eles governaram tanto Judá, tanto o reino do norte. Então eles reinaram sobre todo Israel, por isso que nós falamos que é uma monarquia unida, certo? Não houve uma unificação. Na verdade, essa unificação é uma unificação forçada. Por quê? Porque essas tribos, elas eram unidas pela fé em Yahvé, mas não havia uma unificação identitária e uma unificação política. Essa unificação se dá com Saul, com Davi e com Salomão. No entanto, nós vamos perceber que mesmo que há essa unificação com esses 3 reis, essa diversidade permanece, certo? Nós vamos ver que esses 3 reis, eles seguem modelos de liderança diferente. Saul é um rei que mantém uma liderança muito próxima ao que os libertadores, ou seja, ao que os juízes tinham sobre Israel. Então Saul, ele é mais um rei na questão militar. Com Saul, nós não temos aí o surgimento de uma burocracia. Com Saul, nós não temos uma capital, nós não temos a construção de um palácio. O que nós temos com Saul? Nós temos um rei que ele está dando uma ênfase militar. E é isso que Saul faz no seu reino. Ele então começa a preparar um exército, ele tem uma guarda real, certo? Então ele cria esta guarda real, ele cria um exército mais profissional. Por quê? Porque a sua ênfase é uma ênfase militar. Ele se parece muito com a liderança dos libertadores, com as lideranças dos juízes. Por quê? Porque é uma liderança principalmente militar, certo? Então, essa aí é um resumo dessa parte 1, que é uma parte mais histórica, uma ênfase mais histórica e mais sociológica. Agora, caminhando para a parte 2 desta aula, irmãos, nós vamos tratar primeiro do chamado de Samuel, nós vamos ver o que Samuel pode nos ensinar e nós vamos também tratar sobre Saul e sobre o seu
pecado, sobre a sua falha e como nós podemos aprender e trazer isso para a nossa vida. Então, Samuel, nós sabemos que é uma história bem conhecida, né? Ana não poderia ter filho, que a sua mãe não poderia ter filho, ela faz um voto com Deus de que se Deus abrisse a sua madre, então ela daria o seu filho para servir ao Senhor, e é isso que acontece. Deus concede a ela um filho, ela coloca o nome de Samuel, e ela então dá Samuel para o Senhor, para servir no templo. E Samuel então cresce servindo ao Senhor no templo, e ele se torna um juiz e se torna também o último juiz de Israel. E é Samuel que vai então consagrar, que vai ungir os reis, os primeiros reis de Israel. Ele unge aí também a Saul. Agora, interessante na vida e no chamado de Samuel é que quando Samuel é chamado por Deus, Samuel, ele vive e cresce em um ambiente muito hostil, em um ambiente muito crítico, um ambiente de crise espiritual. Quando nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo número 3, a Bíblia vai dizer que no tempo de Samuel, quando Deus chama Samuel pela primeira vez, neste período, neste contexto, neste tempo, nós temos, as visões eram raras, ou seja, Deus não está se revelando ao povo. As pessoas não estão ouvindo, não estão tendo experiências com Deus, porque há uma crise generalizada, uma crise espiritual generalizada. Eli, que é o sacerdote, certo, daquele contexto, os seus filhos não estão seguindo os seus passos. O próprio sacerdote não conseguiu educar os seus filhos e não conseguiu levar os seus filhos a uma vida piedosa com Deus. Então veja, é neste contexto que Deus chama Samuel, um contexto de crise, um contexto de crise espiritual. E muitas vezes nós tendemos a colocar as nossas desculpas no outro. Nós trazemos até um dado aqui, que 70% aí das pessoas desigrejadas, por que elas se tornam desigrejadas? Qual é a resposta dessas pessoas? A resposta é que elas se tornaram desigrejadas por uma decepção que elas tiveram na igreja, seja com uma liderança, né? Seja com uma liderança na igreja, seja com um pastor, enfim, com algum líder, ou seja mesmo com as pessoas da igreja. Elas tiveram uma decepção com as pessoas que fazem parte da igreja e por isso se distanciaram da comunhão e se tornaram desigrejadas. Veja, é sempre colocando a culpa no outro. Né? Não é por causa do outro, é porque eu tive uma decepção com uma liderança, é porque eu tive a decepção com a igreja, é sempre no outro. E aí as pessoas se afastam da comunhão por causa do outro. Então nós temos a tendência de sempre colocar nas circunstâncias, na situação e no outro aí as nossas próprias desculpas, os nossos próprios pecados. Mas com Samuel não é isso que acontece. Samuel surge neste contexto de crise espiritual, mas é neste contexto de crise espiritual que Samuel vai ouvir a voz de Deus e vai ser chamado por Deus. E Samuel ouve esse chamado por Deus e aceita esse chamado por Deus e esse chamado de Deus. Então, o primeiro ponto aqui que nós podemos aprender com a vida de Samuel é para que os jovens, seja o próprio avivamento. Porque às vezes nós colocamos, né, as dificuldades, não, porque hoje é muito difícil ser jovem, porque essa geração, uma geração perdida, não é isso que a gente costuma falar, que a gente costuma ouvir, né? É muito difícil ser jovem, olha tantas coisas, tantos convites, né? A gente sempre dando ênfase para a crise espiritual que o nosso mundo vive, e o que Deus está falando para nós, e o chamado de Deus para nós, é no meio dessa crise espiritual, nós sermos o próprio avivamento que essa geração precisa. Que a gente não fica olhando para os céus e pedindo, Deus, aviva, aviva, sabe? E Deus está olhando para nós falando assim, olha, mas o avivamento que eu quero trazer para essa geração é você mesmo. Você pode ser esse avivamento. Então, neste primeiro ponto, nós somos convidados e nós vamos convidar os nossos jovens a refletir sobre isso. Sobre nós não ficarmos terceirizando as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos dilemas. Não, mas nós assumirmos
a responsabilidade de nós sermos um avivamento para esta geração. Se Deus quer trazer um avivamento para a nossa geração, que este avivamento comece conosco. Que não, senão a gente vai ficar terceirizando. E muitas vezes é isso que nós fazemos, muitas vezes é isso que a juventude faz, né? Fica terceirizando e fica colocando a ênfase nas dificuldades. Não, porque é muito difícil ser jovem. Não, porque é muito convite. Ah, não, porque é isso, porque é aquilo. Samuel não fez isso. Samuel, neste contexto de crise espiritual, Samuel ouviu a voz do Senhor. Quando eram raras as visões, como diz o texto bíblico, que eram raras as visões, ou seja, as experiências com Deus eram raras, Samuel teve uma experiência com Deus. Não é porque o nosso tempo é difícil, não é porque o nosso tempo é um tempo aí de crise espiritual realmente que nós vemos as pessoas cada vez mais se distanciando de Deus, vivendo a partir da sua própria vontade, dos seus próprios desejos e normalizando isso, e é isso que nós vemos, realmente vivemos uma crise, e os irmãos aí neste momento, os irmãos podem aí colocar aí fazer um panorama do nosso momento, da nossa crise espiritual, né? Então os irmãos podem aí dar os exemplos dessa crise ou perguntar aos jovens como que eles veem o panorama de hoje, né? Na faculdade, no trabalho, como que é o panorama? Eles vão dar esse panorama sempre de crise, né? Não, porque é difícil, as pessoas não querem Deus e tal, as pessoas não acreditam mais em Deus, as pessoas não creem mais em Deus, as pessoas vivem a partir das suas crenças, a partir dos seus desejos, enfim, e podem dar vários exemplos, certo? Então, os irmãos podem chamar os jovens a isso, mas para depois olharmos para Samuel e sermos incentivados a sermos o avivamento mesmo neste contexto de crise. Outro ponto é que a vida de Samuel aponta para o próprio Cristo, que neste momento de crise espiritual se levanta aí como um juiz, se levanta como um profeta e se levanta como um sacerdote. E é isso, Cristo fez isso conosco. Nós que estávamos separados de Deus, nós que estávamos vivendo aí uma crise espiritual, certo? Cristo veio até nós e nos abriu um novo e vivo caminho. E por Cristo nós podemos nos reconciliar com Deus, porque é isso que Jesus fez conosco. Nos reconciliou com Deus. Nós estávamos distantes de Deus, mas com Cristo, através do sacrifício da cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus. Agora nós temos aí um novo e vivo caminho. Mesmo em momentos de crise, mesmo em um mundo de pecado, nós temos um novo e vivo caminho e nós podemos nos achegar até Deus. Certo? Agora, o quarto ponto desta aula é o que nós tratamos, já falamos aí no começo desta aula, que Israel pede um rei. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Israel, no período anárquico, no período dos juízes, Israel vive uma teocracia. É o próprio Deus que está reinando sobre o povo, certo? É Deus que está reinando. Quando Israel pede um rei para Samuel e fala: olha, Samuel, nós queremos um rei, nós queremos ser iguais aos outros povos e nós queremos ser reinado por um rei, porque os outros povos eles são e nós também queremos ser. Israel fica bravo. Samuel fica bravo. Samuel fica consternado com isso. Como assim? Vocês querem ser reinados por vocês mesmos? E aí o próprio Deus vai dizer para Samuel: olha, Samuel, não é a você que o povo está desprezando, mas é a mim que o povo está desprezando. O povo não quer viver sob o meu reinado, mas o povo quer viver a partir deles mesmos. Eles acham que são autossuficientes. Samuel, dê a eles um rei. Veja, não é da vontade de Deus que Israel tenha um rei. Não faz parte do plano de Deus Israel ser governado por um rei e ser governado por eles mesmos. Mas é um pedido do povo. É o povo que pede para ser reinado por um rei. Não é algo que vem de Deus, mas é algo que vem do povo. Deus, ao ver este pedido, Deus concede este pedido, mas Deus, ele fala para o próprio Samuel: eles estão me negando. Eles estão me desprezando. Não é a você, Samuel, que eles estão desprezando, mas é a mim. Deus ouve este pedido de Israel, das tribos de Israel, como que se o povo estivesse então negando o próprio reinado de Deus.
O povo olha para si e fala: nós queremos um rei. Por quê? Porque eles olham para os outros povos e vê que os outros povos, de certa forma, têm um poder militar, igual os filisteus. Os filisteus eram mais fortes do que o próprio povo de Israel. Os filisteus tinham um exército mais forte do que o exército de Israel. E aí, o que eles olham? Quando eles olham para os filisteus, falam: olha, os filisteus são mais fortes do que nós. O que nos diferencia deles? Ah, o que nos diferencia deles é um rei, certo? Ah, o que nos diferencia deles é que eles aí têm um líder. Eles têm alguém aí que lideram eles. Olha, eles olham para os outros povos e falam: olha, o Egito aí tem faraó, tem uma liderança. Então nós precisamos também ter uma liderança. Israel olha para si e percebe que eles precisam ter uma liderança. Essa que é a conclusão que eles chegam. Para nós sermos fortes, nós precisamos de um líder. Nós precisamos de um rei. Para que a gente possa ser militarmente forte, nós precisamos de um rei. Nós não precisamos do governo de Deus, porque não está dando certo. Sob o governo de Deus não está dando certo. Mas se a gente tiver um rei, as coisas vão dar certo. E às vezes a gente tem aí essa tendência de julgar o povo de Israel, né? Fala, nossa, como que o povo de Israel trocou o reinado de Deus para eles serem governados por eles mesmos? Nossa, meu Deus do céu, né? A gente julga o povo de Israel. Mas muitas vezes é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, né? É isso que nós fazemos. Nós muitas vezes trocamos o reinado de Deus pelo nosso governo, pelo nosso próprio governo. Às vezes achamos que as nossas vontades, os nossos desejos são os melhores. Às vezes nós chegamos diante de Deus, na presença de Deus, e vamos orar, e nós vamos orar como se nós fôssemos o rei. Não como se Deus fosse rei, mas como se nós fôssemos rei. Por quê? Porque nós chegamos diante de Deus falando assim: Deus, olha, é isso que tem que acontecer, faça isso, abra essa porta. Deus, eu preciso que essa porta se abra, eu preciso de receber aqui uma promoção nisso, eu preciso passar nessa faculdade. Deus, sabe? E a gente vai colocando diante de Deus os nossos desejos, como se os nossos desejos fossem os melhores. Saul. Mas uma coisa importante aqui de Saul é que Saul foi escolhido pelo próprio povo, porque Saul era um homem bonito, um homem alto e um homem forte. Por isso que eles escolhem, certo? Saul. Eles escolhem Saul por causa das suas qualidades físicas. Agora, Saul, ele peca contra Deus porque ele desobedece uma ordem de Deus. Deus fala, olha, para vocês matarem e destruir por completo os amalequitas, certo? Eu vou dar a vitória a vocês, mas é para vocês destruir tudo, não ficar com nenhum despojo de guerra, não ficar com nada. Aí Saul vai lá, vence a guerra, que ele faz? Não destrói tudo, não destrói os amalequitas. Pelo contrário, fica com um despojo, quer levar a riqueza dos amalequitas para si, quer levar o gado para si. E aí, Deus não se agrada disso, por quê? Porque eles desobedecem uma ordem de Deus. Aí Saul vai dar uma desculpa, né? É isso que a gente faz. Nós queremos dar desculpas para os nossos pecados. Aí Saul fala, não, Senhor, mas é que eu peguei esses despojos, esse gado, porque eu queria sacrificar. Eu iria sacrificar ao Senhor. E aí nós temos aí um versículo que é muito conhecido, né? Uma parte do versículo aí que Deus vai dizer, o profeta vai dizer, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. O que Deus não espera não é o sacrifício. O que Deus espera é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul, ele quis ficar com os despojos, desobedeceu ao Senhor e quis sacrificar ao Senhor. Não é isso que Deus espera de nós. Uma vida piedosa, uma vida de sacrifício, de culto, de adoração, de serviço na casa do Senhor, se ela não estiver juntamente com a obediência à sua palavra, é uma vida hipócrita. Nós vamos estar sendo hipócrita como Saul foi. Nós vamos estar desobedecendo ao Senhor, mas querendo sacrificar ao Senhor e querendo falar que nós adoramos, que nós servimos. Não. A nossa vida piedosa, a nossa vida de boas ações, a nossa vida de sacrifício, a nossa vida de jejum, a nossa vida de adoração na casa do Senhor, a nossa vida de serviço na escola bíblica dominical, a nossa vida de tocar instrumento no culto, ela deve estar em consonância ou deve andar juntamente com uma vida de obediência. Porque, na verdade, o que Deus espera de nós é obediência. É nós obedecermos a sua palavra. Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos dizendo que nós confiamos nos juízos e nos caminhos do Senhor, mais do que os nossos mesmos. Quando nós obedecemos, nós estamos nos colocando debaixo do governo de Deus.
Quando a gente não obedece à palavra do Senhor, é porque nós estamos dizendo assim, Senhor, nós não precisamos do teu reinado. Pode deixar que eu reino a minha vida mesmo, pode deixar que eu governo sobre mim mesmo. A desobediência é isso, é quando nós trazemos para nós mesmos o nosso próprio governo. O chamado dessa lição e o convite para essa lição é para que nós, para que os jovens da nossa congregação, da tua congregação, possam viver uma vida governada por Deus. É por isso que a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, ele fala para nós orarmos, pedindo para que o reino do Senhor venha até nós e para que a sua vontade seja feita. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a oração do seu jovem, da sua congregação, essa deve ser a nossa vida. Sempre, sempre pedindo para que a vontade do Senhor seja feita sobre a nossa vida, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Então essa é a lição de número 5. Esta é a reflexão que nós vamos propor aos nossos jovens. Eu oro para que Deus te abençoe, eu oro para que Deus te ajude e te inspire e que esta aula possa ser de muita edificação para a vida dos seus jovens. Que Deus continue te abençoando.